Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar de séries que possuem temas que nos fazem lembrar de alguns livros. Agora roda a vinheta. Se levar a série virou piada. Muito hot, vocês não estão entendendo, eu leio muito. Vocês acham que isso é ruim? Pois eu vou falar de uma coisa que é pior ainda, gente. Tô me sentindo pessoalmente atacada nesse podcast. I'm so sorry! Eu acho que mais do que erro da personagem foi erro da autora, assim, tipo, por quebrar o clima que ela estava construindo na história. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre séries aleatórias que possuem relações com livros aleatórios que a gente leu ao longo de nossas vidas. Durante esse episódio não serão inclusas as adaptações de cada livro pro mundo dos streamings, mas eu quero usar essa oportunidade deste espaço introdutório para fazer uma recomendação para os senhores de algo que acabou de ser lançado, tá certo? O canal de streaming americano conhecido como Peacock, que ficou mundialmente conhecido agora por produzir coisas diferenciadas como documentários sobre alienígenas e assassinos em série. Esse canal, ele é a nova Prime Video do rolê, e ele é o produtor original da série The Lost Symbol, inspirada assim no livro O Símbolo Perdido de Dan Brown, que eu já falei aqui sobre ele algumas vezes, e falei inclusive sobre ele no episódio anterior. E eu já vi algumas avaliações sobre a série, eu já vi o trailer, e parece que tá todo mundo amando essa série. A avaliação dela no IMDb saiu recentemente, foi de 7,6. E quem conhece o IMDb, que é o site de cinema e para séries, onde são coisas avaliadas pela crítica séria e por seus telespectadores, sabe o quanto é difícil você receber um 7 naquela merda daquele site. É um sacrifício do dó. Ainda mais com um negócio que é recém-lançado. Enfim, assista o The Lost Symbol. Eu recomendo vivamente. Só assisti o primeiro episódio e já me agitou pra caramba. Então, assim, se você não puder ser assinante do Peacock, como eu não pude, tá disponível em qualquer site pirata que você conseguir procurar e acesso sobre, tá? É isso. Eu passo a palavra pra Anne, se ela quiser comentar alguma coisa aqui. Olha, levando também a essa nova onda, que graças a Deus está vindo, que é dos dramas coreanos finalmente ganhando, nossa, movimentação e popularidade. Gente, eu fiquei muito feliz com Round 6 fazendo história, né? E eu queria recomendar um que é muito bom, mas ele não é bom. Ele é muito bom. Ele chama Tudo Bem Não Ser Normal, tem na Netflix, e basicamente fala de uma escritora de livros infantis e o menino que ele é um médico que trata de doentes mentais. Aí o que acontece? Ele tem um irmão, se eu não me engano, o irmão dele é autista na série, e ele é apaixonado pelos livros dessa autora. E eu recomendo porque a Intrínseca tá lançando os livros infantis que tem nessa série. Então, tipo, se você assistir depois e quiser comprar, os livros também são incríveis. Top show. Recomendo muito. Por favor, assistam dramas coreanos, que eles são incríveis. É isso. Eu vou começar falando de Da Vinci Dimas. Eu tô revendo essa série, então vocês vão ter que me aguentar surtando por ela aqui também, porque infelizmente eu sou a única pessoa do meu círculo que assiste série europeia. Então, assim, eu não tenho ninguém para conversar. Eu sou uma pessoa muito solitária quando o assunto é esse. Da Vinci Dimas fala sobre a vida e a obra do pintor, legista, engenheiro, arquiteto, amante, espiritualista e gênio Leonardo da Vinci. E eu tenho certeza que eu esqueci um dos empregos dele aqui. Que bom que ele não é meu primo. Sim. Não queria não, gente. Eu também não queria ser da família dele, não, porque a família dele era toda cagada. Mas, enfim, mudando de assunto. Misturando um pouco de história real da biografia do gênio com ficção envolvendo magia e mistérios sobre principalmente a mãe deste homem,
A série possui 3 temporadas, porque ela infelizmente foi cancelada, porque ela não recebeu a audiência suficiente para manter a produção, porque ela gastava muito dinheiro. Todas as 3 temporadas são muito bem roteirizadas, apesar do final que foi... A série cancelada costuma ter um final ferrado, né, gente? Possui efeitos visuais simples, porém muito bons. Possui alguns atos românticos, o ato principal do Leonardo com a Lucrécia. O início é maravilhoso, o meio é muito bom, mas é assustador. E o fim é arrebatador e você vai tomar um susto do caraca, ou não. O arco do Juliano com a Vanessa também é muito bom, mas eu sinto dizer aos senhores que vocês vão chorar. E o arco... o arco... Eu gosto de chamar esse arco de arco sertanejo. Que sertanejo, Jesus? A Anne vai entender. A gente tem o príncipe de Medici, que é o Lorenzo, e nós temos a esposa dele, que é a Clarissa Orsini. A Clarissa Orsini, ela sabe há 300 anos que o marido dela chifra ela com umas 50 prostitutas. Só que ela é apaixonada por aquele homem. Aí um dia o Lourenço falou assim: oi, eu tenho uma boa notícia. Ah, qual é a boa notícia? Tá ligado as 50 prostitutas que eu chifrava? Ah, o que houve? Dispensei todo mundo. Ah, que legal! Então você finalmente vai dar atenção pra mim. Não, peraí. Calma lá. Vamos com calma. Não é bem assim, relaxa, calma aí. Vamos não é com isso. calma, não é isso. Eu arrumei uma amante fixa. Você continua sendo a minha esposa pra eu fazer sala pra todo mundo, pra fazer tudo, porque a minha amante fixa, ela é uma herege, então eu não posso ser visto como uma herege. E você segue sendo a mãe dos meus filhos. Quer dizer, filhas, né? Porque nem pra me dar um herdeiro que preste você serviu, né, Clarice? Caralho! Várias vezes. Ele faz isso na cara dela várias vezes. Sério. Que filha da mãe! Pois é, aí o arco final da Clarice, vocês vão entender porque eu falei de sertanejo aqui. Porque o fim que ela dá pro casamento dela é o auge da ocasião. A forma como ela revida a traição do Lourenço é uma coisa muito extraordinária, que eu não quero dar spoiler, mas é muito bom. Enfim, assistam Da Vinci Demons. Tá disponível por aí em qualquer canal que você procurar, em qualquer site que você puder procurar, porque é uma série muito boa, que rendeu muitos bons frutos e boas memórias pra mim e pra todos que foram telespectadores dela. Essa série me lembrou, claro, o livro O Código da Vinci, escrito pelo Dan Brown, porque ela fala muito de uma obra específica, que é O Homem Vitoriano, que é uma das primeiras obras que o Da Vinci concluiu na vida, e é uma das mais importantes para ele, porque aquela obra fala muito sobre o interior dele mesmo. Mas eu não vou ter tempo de explicar como isso significa. Vocês, para descobrirem, pesquisem na Wikipédia ou então leiam Um Código da Vinci. Outra obra que também é citada muito na série é A Madonna das Rochas. E também a série fala um pouco, moderadamente, sobre a rivalidade que o Leo tinha por Sandro Botticelli, que é outro artista importantíssimo da Itália. O cara que inventou a Vênus. Se vocês não conseguiram ligar o nome à pessoa ainda. Então, eu escolhi para citar a série mesmo porque ela é muito boa. O livro é igualmente muito bom. Ambos merecem ser apreciados por vocês. Então, eu não me canso de recomendar essa série para todo mundo que eu conheço. Assistam séries europeias, gente. Elas são muito bem produzidas. Eu concordo. Os europeus sabem fazer série. Enfim, próxima série da lista, vamos para os Estados Unidos. Aê! Chegamos na terra do Tio Sam. O Tio Sam mandou eu recomendar a série americana da parceria entre a AXN com a CBS, Criminal Minds. Para quem não conhece Mentes Criminais, essa série tem 16 temporadas, da última vez que eu parei de contar. Mas são muito incríveis, podem assistir todas. Eu discordo. Eu recomendo que você assista somente até a 7ª. De lá em diante, você só vai passar raiva à toa. É sério, à toa. Eu consigo me lembrar de 3 episódios que são bons depois da 6ª temporada. E é só isso.
Você concorda, Anne? Não, eu não concordo, não. Desculpa, eu e a Anne temos uma rivalidade com uma das agentes do núcleo principal da série. É uma agente que ela ama e eu odeio, por razões individuais. Então, assim, como ela se tornou a líder do time depois de uma certa quantidade de temporadas, eu passei a odiar a série porque ela estava no núcleo principal. Entenderam? Mas, enfim, continuando. Sim. A série trata da jornada de uma equipe que fala sobre do FBI, que é a Bureau Unity Investigation, alguma coisa assim, Behavioral Unity Investigation, agora lembrei. E eles investigam assassinos em séries através de seu modus operandi, que é a forma como eles se comportam, e através de sua vitimologia, que é a forma como eles escolhem suas vítimas. E o livro que me fez recomendar lá hoje não poderia ser outro senão Confissões de um Crematório, de Kathleen Dowry, editado pela Darkside Books, que segue a jornada de um agente funerário que passa a ficar íntimo da morte das pessoas que ele enterra a partir do momento que ele passa a analisar como elas foram mortas. Outra série um pouco mais específica sobre pessoas mortas e seus corpos que eu posso recomendar aqui hoje se chama Body of Proof. A série Body of Proof já também faz parte desse canal, da AXN. E ela trata da personagem Megan Ruth. E a Megan Ruth, ela é uma legista, ela é uma médica legista, ela é uma ruiva, uma senhora de uns 40 anos. E a função dela é investigar os corpos que a polícia, se eu não me engano, é de Nova York, tá, gente? Mas faz muito tempo que eu assisti a série. Então eu não lembro se é de Nova York ou se é de outra cidade. Mas ela investiga esses corpos, descobre como eles foram mortos, e a partir disso a polícia descobre quem é o assassino. Mas além disso, a Megan tem uma história familiar, ela tem um drama, ela tem uma vida além da mesa onde ela investiga os corpos que são mandados para ela trabalhar. Então é por isso que eu acho que essa série é tão boa e que vocês deveriam assistir. Pelo drama. Se vocês quiserem ignorar os crimes, ignorem os crimes, mas já assistam pelo drama. Uhum. A última da minha lista, eu vou precisar abrir um espaço para as minhas companheiras depois disso. Ela se chama Modern Love. Olha eu recomendando romance. Olha só. Onde estamos chegando. Só daí vocês já podem tirar de que o bagulho é bom mesmo, porque você nem tava falando aqui. Não, mas esse é bom mesmo, eu gosto. A série da Prime Video ganhou recentemente uma segunda temporada que eu ainda não assisti, e ela é uma daquelas séries que cada episódio te conta uma coisa diferente. Mas a maioria das histórias são boas, e algumas o casal fica junto, e em outras a personagem principal descobre um novo tipo de amor que não envolve uma relação romântica. Essa série me recorda durante o episódio 3 da primeira temporada, que é protagonizado pela Anne Hathaway. Vocês sabem que é a Anne Hathaway, né, gente? Não preciso. Sim. Diários de uma Princesa, maravilhosa. Mulher Gato, maravilhosa também. Exato. O Diabo Veste Prada também. Maravilhosa também. E posso citar 500 filmes que ela fez parte. Eu esqueci o resto, mas maravilhosa. Tava maravilhosa em todos eles. Pois é, a Anne Hathaway, né? E nesse episódio, inclusive, aparece ruiva, que eu achei um negócio muito interessante. Enfim, como o livro... E o episódio 3, que fala sobre a redescoberta de uma mulher, que fala sobre como ela se reconhece e, através de reconhecer a si mesma, ela consegue reconhecer o amor ao redor dela, que sempre esteve com ela, mas ela nunca se notou disso. Eu recomendo, através disso, o livro Os Julgamentos de Gabriel, que é o segundo livro da saga O Inferno de Gabriel, que também fala sobre o redescobrimento de uma mulher, no caso, a Julianne Mitchell, personagem principal da saga no núcleo feminino. E nesse livro, ela descobre de novo quem é a Julianne. Quem é a Julianne após reconhecer o homem da vida dela. Porque a Julianne, nesse momento, ela foi abandonada pelo cara que ela achou que ela ia passar o resto da vida com ele. E ela não sabe por quê. Ele simplesmente saiu. O Gabriel simplesmente saiu. Ele pediu demissão do emprego e falou assim, tchau. E benção. Beijos. E tchau. E ninguém entendeu por que ele saiu. É que assim, né, cara? Enquanto ele foi embora,
ela ficou lá resolvendo a vida dela, né? Ela terminou de fazer a pós-graduação, arrumou um emprego, não Bom, tá lecionando, mas ela tá trabalhando, tá servindo lanche numa lanchonete qualquer aí. Arrumou um apartamento onde só cabe ela e um rato. pum, Resumiu a mensagem dos brasileiros depois que termina a faculdade. é mesmo. Basicamente isso aí. O lugar é tão ruim que a internet ela tem que emprestar do escritório que fica embaixo. Enfim, um belo dia ela tá sentada no apartamento dela e a luz acabou. Deu curto no bagulho. E ela tá olhando assim, gente, e agora? O que eu vou fazer na minha vida, né? A luz acabou. Onde eu vou amarrar minha égua? Ela acende uma vela e vai olhar a janela. Tá chovendo, pô, cara. Aí ela vê uma sombra do lado de fora. Uma sombra de um homem alto, do outro lado da rua. E ela pensa, puta que... Errou. Deu ruim, deu muito ruim. Aí ela bota a vela mais próxima da janela pra poder ver se a luz ajuda ela a enxergar quem é o cara que tá parado olhando pra janela dela, né? E ela não consegue enxergar nada. É só o gigante lá parado do lado da árvore, chovendo que nem a desgraça. E o homem tá na rua. Aí Suspeito. você claramente pensa, ou ele é um mendigo, e ele não tem pra onde ir, por isso que ele tá na chuva largado lá, ou ele é doido. Pô, é psicopata, né? Ó só. Ou os dois. Pode ser. Mas aí o homem resolve andar. Aí todo mundo fala assim, mano, suavão. Ele vai andar, ele vai embora. Ele atravessa a rua pro lado do prédio e vai bater na porta dele. Ah, Aí quando ela desce pra ver quem é, ela dá de cara com o ex. pô. Assim, saudável isso, né? Sério. Aí ele fala, oi. Aí ela, você tá parado 2 horas na chuva. Tu vai pegar uma pneumonia, seu desgraçado. Eu não quero Bem ser... normal você, hein? Eu não quero ser responsável pela sua morte. Enfim, eles entram, conversam, ele explica a história do porquê ele saiu. Aí depois ela descobre que ele avisou sim, ela que não entendeu. Depois ele consegue se explicar, eles se acertam. Mas enquanto ele esteve fora, o importante que vocês saibam é que a Juliane se redescobriu. A Juliane começou a entender mais sobre ela mesma, começou a entender mais sobre o que ela queria para o futuro. E ela começou a ver que ela não queria o tipo de vida que o Gabriel estava oferecendo para ela. Ela queria outra coisa. E a partir do segundo momento do livro, vocês vão redescobrir quem é a Juliane. Era isso que eu tinha para falar. Eu passo a palavra porque eu já falei demais. Segue em frente. É a Anne. Ai, Anne. Vamos lá, né? Eu queria falar pra vocês que eu gostaria de ser como a Rai, que ela sai dando tantas informações sobre vários outros tipos de canais. E eu vou falar tudo sério de Netflix, porque eu não assisto absolutamente nada. Entendeu? Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar assistindo série. Eu já fui uma pessoa antes, não sou mais. Me livrei disso, graças a Deus. E eu vou começar com o mais normal da lista, que é Atypical, que é uma série que conta sobre um menino autista que ele resolve que ele quer uma namorada e a história fala bastante sobre as descobertas dele se colocando como uma pessoa independente, apesar da família e tal. E é sobre essas múltiplas autodescobertas da vida dele, né? Apesar do autismo. Ai, meu pai do céu, que eu tô ruim da garganta. Calma lá, gente. Me dê um tempo. E aí, eu queria falar de um livro que eu li esse ano que chama Meu, da Rose Moraes. Esse livro, ele é um spin-off de uma série que essa autora tem de uma família. E assim, é uma família engraçada, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. No terceiro livro dessa saga da família, a gente conhece o Enzo, que é amigo do Nicholas, que é um dos protagonistas desse terceiro livro. E o Enzo, ele tem uma discussãozinha com o Nicholas, e aí acaba brigando porque ele meio que tá em cima do namoradinho do Nicholas.
E o livro conta sobre essa vontade do Enzo de encontrar alguém, porque ele é mais velho e aí ele já viveu muito da vida dele, ele sempre foi uma pessoa boêmia e tudo mais. Peraí que pausa pra água. Só que aí o Enzo, ele tem um restaurante, né? Que ele tem uma sociedade junto com um outro amigo dele. E ele acaba conhecendo o Vinícius, que é um autista, que é uma pessoa muito independente, que vive a vida dele como uma pessoa... Assim, lógico que ele é normal, mas com todo... aspectos autistas que ele tem, ele é uma pessoa extremamente normal, por conta da família, do apoio familiar que ele teve. E é sobre a descoberta do Vinícius tendo um relacionamento com o Enzo. E é assim, esse livro, ele é incrível, ele é muito bom, ele é muito, muito, muito bom. E eu gosto muito de como a autora escreveu sobre o Vinícius e como ela, em outro livro, ainda traz um outro personagem autista que é completamente diferente do Vinícius. Então, assim, pode ler as coisas da Rose Moraes. Ela é um pouquinho, assim, clichêzona mesmo. Mas são livros legais de ler e eu gosto bastante de meu, porque eu acho tão legal essa representatividade que ela fez. E é responsável, tá? Queria dizer isso. É muito bom. Recomendo. O próximo, gente, eu queria falar de um livro que ele dispensa apresentações, né? Que ele chama Um Dorama pra Chamar de Meu, que é da Marina Carvalho, que é uma autora que eu sou hiper apaixonada. E eu gosto de todos os livros dessa mulher, ela é incrível. Mas nesse livro aqui, que, né, como diz já o próprio nome, a gente tem um protagonista coreano, né? O mocinho é coreano. E ele é um pintor super famoso. Eu esqueci o nome dele, peraí. É Joaquim. Eu não vou falar o nome dele coreano, porque a gente não sei pronunciar, não. O Joaquim, ele, como eu falei, ele é um pintor famoso e ele acaba... ele vai fazer uma tour pelo Brasil com as obras dele, né? E aí ele precisa de uma assessora, que é a Mariana, que ela é fissurada em artes marciais e tal, ela faz boxe e ela luta muito bem. E esse livro ele conta sobre uma jornada da protagonista em conhecer uma nova cultura e se apaixonar por esse mocinho que no começo é meio arrogante, ele é todo misterioso e que tem uns passados aí que volta, né, que tem a ver com coisa da Coreia e tudo mais, com esse mocinho, tem uns mistérios aí. E nesse livro, muito legal ver que a mocinha é vamos supor aqui, o herói, né, do livro. Quem protege o mocinho é ela, né? Porque ela meio que é assessora, mas também vira guarda-costa dele, é muito legal. E aí, eu queria recomendar um dorama, né? Que chama My Secret Romance, que tem na Netflix, tem uma temporada só. É super rapidinho de se ver, é bem clichêzão, mas é incrível. Que fala de uma nutricionista que ela sempre se envolve em umas confusões, né? A menina gosta de se envolver em umas coisas assim. E o chefe dela, o novo chefe dela, é alguém que ela teve um affair no passado. E aí isso meio que vira uma pedra no caminho. E essa pessoa do passado é alguém muito importante para ela. E ela tem a vontade de reencontrar com ele de tudo que eles viveram, entendeu? Basicamente. Eu gosto muito desse dorama. Ele é uma comédia romântica. Ele é bem clichêzinho, mas ele é muito, muito bom. E é bem aquele negócio de novela mexicana, sabe? Tipo, os pais separando, esses negócios assim. Basicamente isso. Porque eles tiveram essa relação no passado que se afasta, entendeu? E até tem um outro parecido na Netflix também que chama Amor e Casamento, que esse é um pouquinho mais demorado para acontecer, diferente de My Secret Romance. E aí, se você é uma pessoa que está entrando agora para esse tipo de conteúdo, né? Se você não é acostumado com as séries coreanas, esse aqui é um pouquinho melhor para você, porque é dessa coisa meio coreana de demorar,
ter muito drama e só acontecer um beijo, tipo, no último episódio, sabe? Aí essas mais recentes, né, que estão se lançando agora, elas são um pouquinho mais modernas. Então elas têm um ritmo um pouco melhor do que as, tipo, de 2014, 2015, que é o caso de Amor e Casamento. Mas é muito bom, eu recomendo My Secret Romance, sério, é muito, muito, muito legal. E o terceiro livro tem uma série também, uma série coreana, chamada 20 Again. Essa aqui também é uma comédia romântica. Só que eu gosto muito dessa porque conta assim. Basicamente, tem a mocinha. Deixa eu ver o nome dela pra ver se eu tento falar. Ai, não aparece o nome dela. Enfim, vamos lá. A gente tem a mocinha da história, que basicamente ela era uma bailarina. Só que ela acaba se envolvendo com um cara e ela tem um bebê. E aí ela larga todos os estudos, larga a carreira dela para viver em prol do casamento e do filho. Lógico, assim, 20 anos depois, o marido quer se divorciar dela. E ele não quer que conte para os filhos. Aí, tipo, ela tem basicamente uns meses aí para poder assinar o divórcio. E aí tem umas cláusulas no contrato que o cara faz com ela, que é que ele vai dar uma mesada e tudo mais, que, se não me engano, ela vai ter que sair da casa e tal. Só que ela fica muito chateada com tudo que tá acontecendo e ela acaba indo no hospital e pegando um atestado dizendo que assim, olha, você está com câncer terminal, você tem 6 meses de vida. E ela que já tá tudo pra perder, né? Não tem mais nada pra perder, a menina. Ela fala assim, eu vou largar tudo isso que tá acontecendo e eu vou focar em mim. E aí ela decide voltar a estudar. E aí ela entra, tipo, quando ela entra na faculdade, ela entra na mesma faculdade que o filho dela. Então o que acontece? Ela fica se escondendo na faculdade do filho dela e do marido, que também trabalha ex-marido, e ela acaba encontrando um ex-affair também. Essa história é tão incrível, esse drama, que fala bastante sobre a jornada da protagonista, dela se redescobrindo e tendo vontades, ela percebendo que ela não tinha uma vida, que ela não tinha desejos, que tudo que ela queria fazer tinha que ser deixado de lado, entendeu? Que ela tinha sonhos que, para ela, conforme o estado da vida dela, não fazia sentido ela ter sonhos, entendeu? Porque ela não precisava deles, basicamente. E aí, essa série, ela me lembra muito o livro da Paula Alexandra, né? Livro para Recomeçar, que é o livro dela que se passa aqui no Brasil. E é um romance de época que conta a história da Anastácia, que ela tá num casamento pesado, assim, tipo, o cara agride ela e tal, tudo mais. Ela é uma mocinha um pouco fora dos padrões, né? Ela é um pouco mais à frente do tempo, porque ela tem vontades e coisas que uma mulher na época não poderia ter. E o marido dela decide que é uma boa ideia ela ir para um manicômio, simplesmente porque ele é o marido dela e ele declara que ela está mentalmente instável, né? Essa coisa meio maluca que existia antigamente de um marido dizer assim, olha, tranca aí a minha mulher nesse lugar porque sim, eu quero, entendeu? Ela tá doida, é isso. Deixou meu pinto fora do ponto, sabe? Ela tá doida. Nossa, assim, mas isso que, assim, dando um pequeno spoiler, ela vai pro manicômio porque ela dá um tapa na cara dele. Isso pra ele é, tipo assim, pior coisa do mundo, sabe? Porque ela descobre uma traição, uma coisa assim. E aí, o que acontece? Ela passa, se eu não me engano, ela passa 12 anos no manicômio, entendeu? E aí, depois desse tempo, ela consegue sair. Porque, se eu não me engano, o marido dela morre, alguma coisa assim, ela sai desse manicômio. E ela começa a reviver, tipo, recomeçar tudo, tudo, tudo. Aí ela vai pra casa que ela herdou do marido, com a irmã do marido que foi deixada num convento, os pais também por ser mentalmente instável, e com as amizades que ela fez nesse manicômio. E ela acaba conhecendo o mocinho, que é o Benício, quando ela decide que ela precisa de um arquiteto, né? Eu acho que é um arquiteto, para refazer, porque elas vão fazer uma escola, que é o sonho delas, né? Fazer uma escola
para que incentivarem mulheres a ter profissões e tudo mais. Assim, esse livro, ele é muito, 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 muito bom. É sério, é até bizarro pensar assim, né? Tipo, porque a autora tem 2 livros, 3 contando um que é uma noveleta, mas assim, são 2 livros longos. O primeiro livro, ele é bom, ele tem uns momentos de escrita que não condiz muito bem, e aí fica meio solto, aí você acha meio nada a ver e tudo mais. Mas esse livro, ele é muito rico, sério, ele é muito bom e ele é muito bem escrito. E assim, nossa, é fantástico, gente, só leiam. É incrível, esse livro é muito, 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 muito bom. É isso, muito obrigada, gente. Esse foi meu TED Talk. Minha tentativa, né? Porque minha garganta. Ai, ai. Ah, sou eu, né, galera? Então, assim, eu tô me sentindo muito mal agora, porque vocês pegaram, assim, uns títulos que não são muito famosos, umas séries que provavelmente as pessoas não conhecem. Eu vou chegar aqui com coisa que o povo conhece e fazer o quê? É o que tem pra hoje. Alavanca a audiência, o povo vai se identificar. Mas era pra ser pra recomendar as coisas, mas eu vou recomendar coisas que o povo já conhece, mas assim, paciência. Não gostou, me bota no paredão. Você que lute. Você ouvinte que lute. Que lute. Mas enfim, as séries que eu vou recomendar aqui, a maioria delas são boas. Não todas. Mas enfim, eu vou começar com Dias Perfeitos, do Rafael Montes. O que, by the way, só um comentário assim, é muito engraçado que todos vocês falaram romances e eu tô chegando com um thriller. O que tá acontecendo hoje? Alto lá, eu falei de Criminal Minds, é um thriller também. Mesmo assim, a gente, você citou romance, a gente tá num mundo invertido, entendeu? Isso tá acontecendo. Assim, Stranger Things. Exatamente. Por então, isso que eu tô ruim da garganta, certeza. Confia, gente. Por isso que foi uma merda pra começar a gravação hoje, mas enfim. O que acontece? Dias Perfeitos é a história do Theo, que ele é um estudante de medicina. Já começa assim, o indício que a pessoa dodói é ela ser estudante de medicina. E ele conhece uma menina chamada, acho que o nome dela era Clarice, eu não lembro o nome da menina, mas ele conhece a menina. E ele fica muito apaixonado por ela quando ele encontra ela numa festa. E ele é uma pessoa meio retraída, então assim, eles saem, mas a menina não dá muita confiança pra ele, mas acaba saindo mesmo por pena. E aí, ele sequestra a menina. É basicamente isso. E assim, eu não vou criar muito spoiler. Assim, é uma pessoa muito agradável. Ele sequestra a garota porque ele fala que ele é muito apaixonado por ela. E o livro é sobre isso. É o sequestro da menina e a gente acompanhando, porque eles foram para uma ilha em Angra, se eu não me engano. Faz um tempinho que eu li esse livro, mas eles foram pro meio de uma ilha deserta em Angra e ele tá lá mantendo a garota. E é isso, sabe? Um relacionamento muito agradável, muito feliz, muito, assim, gostoso de se ler. Você não fica nem um pouco incomodada com os pensamentos desse menino, da maneira como ele fala das coisas, como ele trata... Alerta de ironia, alerta de ironia, alerta de ironia. Está óbvio a ironia, assim, mas assim, você não fica nem um pouco incomodada com o Theo, entendeu? Ele é um anjo, ele é uma pessoa maravilhosa. Dias perfeitos, né? Dias perfeitos, e assim, cara, esse livro, ele é muito bom. Eu gosto muito da escrita do Rafael Montes, mesmo eu já só tendo lido, sei lá, 3 livros dele, mas eu gosto muito da escrita dele. E esse livro, ele me lembrou, assim, o clichêzão, eu descrevendo aí pra vocês provavelmente já sabem, me lembrou You. Eu não gosto dessa série. Eu, pra ser sincera, essa série... Ele é o tipo de série que te faz gostar mais do protagonista do que da vítima. Nossa. O que é complicado, né? Porque todo mundo é completamente insuportável nessa série. Então, quando o protagonista mata as pessoas, você dá graças a Deus que você não aguentava mais esse povo falando as coisas. Mas me lembrou. Por quê? Porque a Clarice também era chata pra cacete. Mas, enfim, me lembrou essa série. E principalmente por causa da premissa, né? Sequestro. Na real, dava pra citar Dias Perfeitos, o colecionador, por ser, sabe, a premissa de sequestro. Mas é uma série que você conhece o Joe, ele não é estudante de medicina. Na verdade, ele é dono de uma livraria. É outra forma de você ver que a pessoa é dodói também. É uma dona de uma livraria antiga que, tipo, vende livros bem antigos e começa a série com ele e a Becky, que é a pessoa que ele gosta, tendo uma conversa sobre Dan Brown e zoando pessoas que leem Dan Brown. Olha, realmente. Dodói.
Na verdade, não. Eles estão zoando pessoas que leem e acreditam no que o autor fala. São coisas diferentes. Não. Eles estavam zoando um carinha que tava comprando. O cara tava escolhendo, ela tava. Se eu não me engano, assim, falando serinho. A Beck literalmente fala: ele vai pegar um livro do Dan Brown e pegar outros livros de qualidade maior e botar entre pra fingir que ele lê literatura de qualidade. É mais ou menos isso que ela fala. Não. Gente, ele tem uma má fama. Ele é um ótimo autor, mas ele pegou uma má fama só porque ele falou mal de Jesus Cristo. Só por causa disso. E ele tá errado? Brincadeira. Brincadeira. Não, eu não tô falando nada, eu tô quieta. Não, o cara falou que Cristo transava, todo mundo quis matar ele. Foi isso. Por causa de Maria Madalena? Aham, foi por causa disso. Foi por causa disso que a merda começou. Ai, nossa! Pô, besteira, gente, novidade, que Cristo transa. Vamos matar ele. As pessoas têm que, vamos matar ele. Tipo de conteúdo, literalmente assim. Enfim, eu não sou muito fã dessa série por N fatores, mas tá aí. Me lembrou You. E o outro livro que eu vou citar aqui é Battle Royale, que é um livro japonês, de um escritor japonês, que eu sou apaixonada nesse livro. Foi o primeiro calhamaço que eu li com a minha vontade, sem motivos anteriores. Porque, se eu não me engano, Amanhecer é um pouquinho mais ou menos próximo, eu acho, que é tipo, Battle Royale tem quase 600 páginas, Amanhecer também. Mas, assim, Battle Royale foi o primeiro calhamaço que eu gostei muito. E, tipo, ele é basicamente um Jogos Vorazes. Mas como o tema é pra citar série, eu vou citar Round 6 e Alice in Borderland. Porque entra no conceito de jogo mortal. E, tipo, Battle Royale é um livro que é sobre um grupo, uma classe de alunos japoneses que eles são colocados no meio de uma ilha por meio de um sorteio, entre grandes aspas, e eles têm que se matar. E quem finalizar, só sobra um, e quem ficar vivo, ficou vivo. E se eu não me engano, eles não têm nem prêmio em dinheiro. É só assim, tu tá aí... Raiva, amigo, só raiva. O que tu ganha? O que tu ganha? Você fica vivo. E é isso, tá ligado? Então, tipo, são um bando de adolescentes tacados no meio de uma ilha e salve quem puder. Basicamente isso. Então, assim, esse livro é de 1999. Eu fui saber o ano que eu nasci, tava saindo esse livro. E ele é muito bom, ele é só muito bom. Tem umas pessoas que reclamam por causa que... ele é um livro que ele se foca no jogo. Então, assim, você não vai ter desenvolvimento de aprofundamento de história de personagem. São mais de 16 cabeças de pessoas. Não tem como você aprofundar a história de 16 cabeças. Tá lá, você vai ler esse livro, você estando ciente que você vai assistir praticamente só uns Jogos Vorazes se você tirar o protagonismo da Katniss e você tá lá só assistindo o jogo. Lá pro final tem uma apresentação de universo, mas o livro não se propõe a isso. Você tá lá pra ver adolescente se matando. Exatamente. Você vai estar lá pra ver jovem louco, jovem se matando, é isso. Então, assim, ele se aproxima mais de Alice in Borderland do que Round 6. Porque o Round 6 ele tem uma subtrama, ele mostra um pouco mais sobre isso. Mas os dois têm praticamente a mesma base. E o próximo, que são dois ao mesmo tempo que eu tô citando aqui, que eu vou citar a primeira série, que é Black Mirror. Novamente eu estou falando, estou citando série famosa que todo mundo conhece, mas enfim. Black Mirror. E eu relaciono essa série com O Ceifador e Table Die in the End. Por quê? Porque esses dois livros, eles são distopias, só que Table Die in the End, ele foca mais no desenvolvimento de relação do Mateu e do Theo, que são os protagonistas, que eles vão morrer no final. E porque, assim, é um universo que cada pessoa ele recebe uma ligação à meia-noite avisando pra você: colega, assim, quero falar nada não pra você, tu vai morrer hoje. Que horas? Não posso falar. Como? Também não posso falar. Bom dia, boa noite, tchau. É isso, basicamente. Então, assim, o Mateu e o Theo... o Mateu e o Rufus, eles recebem essa ligação. E, basicamente, assim, por que eu relaciono isso com Black Mirror? Porque entra nisso de que seria muito um episódio de Black Mirror que essa ligação
se você for parar para analisar, o motivo das pessoas terem morrido é porque mais ou menos receberam essa ligação. Tem uma cena, não chega a ser spoiler, tá? É só uma cena que acontece, que é um cara que recebeu a ligação e ele falou, tá, eu vou morrer, mas eu não vou morrer sozinho. E ele botou uma bomba dentro de uma academia. Então, assim, a ação dele desencadeou a morte de várias outras pessoas. E então você entra nisso, que é uma coisa tecnológica, né? Que não explicam como que eles sabem como que a pessoa vai morrer. Então você presume que por ser uma distopia, entre aspas, né? Que é um mundo mais pra frente no futuro, é uma coisa tecnológica. Então, assim, que afeta. E o outro, quando se relaciona a Ceifador também, que eu li os 3 livros de Ceifador achando que esse livro seria um episódio incrível de Black Mirror, porque tem essa relação de que as pessoas não estão morrendo, então precisamos de pessoas para matar as pessoas para não ter superpopulação. E então entra em vários questionamentos filosóficos que vários episódios de Black Mirror têm. Se eu vou lembrar aqui agora, tem um episódio chamado Volto Já, que é um cara que morreu, e aí a esposa dele, que estava destruída, ela baixa um programa que pega toda a personalidade que o cara postava nas redes sociais, porque ele era muito ativo em Facebook, Twitter e afins, e o programa de computador vira a personalidade do cara. E assim, chega um momento que até a própria protagonista desse episódio, ela questiona e ela fica incomodada, porque é o cara, mas ao mesmo tempo não é o cara. Porque se você parar pra pensar, você não bota nem 10% da sua personalidade nas redes sociais. Então, assim... deixa eu aproveitar essa sua citação, que eu não sabia que você ia fazer isso, para citar outra série aqui. Mais uma série do Prime Video. Sim, eu sou viciada na Amazon. Assistam Upload. Upload é uma série que é basicamente isso daí que a Yasmin tá contando. A diferença é que em Upload, essas pessoas que estão colocando seus perfis super hiper mega power maneiraços, elas estão mortas. E quando você está morto, dentro do universo do Upload, você pode ser o que você quiser. Isso também me lembra de Black Mirror. Então, se você tá morto no universo do Upload, você pode ser o super-homem. Basta você querer. Da hora. Então, assim, assista o Upload. É isso. Acabou. Da hora. Então, assim, Nossa, calma aí. Deixa eu voltar aqui que eu tava o raciocínio. Enfim. Sobre os questionamentos filosóficos que tem no Ceifador também. Não necessariamente nesse episódio tem os mesmos questionamentos, mas entra... Eu acho realmente que seria muito bom um episódio de Black Mirror baseado no Ceifador. E antes da Rai me quicar, eu vou falar o último livro, que não é um livro que eu terminei de ler, mas eu comecei, né? Que é Coração de Aço, que é um livro do Brandon Sanderson. E esse livro é basicamente pessoas em um mundo, eles recebem poderes e sabe o que acontece quando você dá superpoder pra uma pessoa comum? Pode dar merda. E é isso que acontece. As pessoas, assim, elas recebem os poderes delas, elas ficam, tipo, super-homem, só que, cara, vamos lá. Se você super-homem, ele sendo um proletariado, um assalariado normal que pega o trem, vai pro centro do Rio de Janeiro no calor de 35 graus pra poder, sei lá, trabalhar por 8 horas por dia pra receber R$1.000 no final do mês. Você não vai querer que essa pessoa ela seja realmente o Clark Kent. Ela não vai ser. Ela vai mandar pro zarário. Então é isso que acontece. Entendeu? As pessoas elas recebem os poderes e fudeu. É basicamente isso. Na melhor das hipóteses, fudeu. E eu boto isso na série maravilhosa da Prime Video, que aparentemente eu acho que é a única série que não é da Netflix que eu sei aqui agora, exatamente, que é The Boys. É clichê citar The Boys? É clichê citar The Boys. Mas essa série é incrível. Assim, essa série, que é basicamente a mesma coisa que eu tô falando aqui, que são super-heróis, mas não necessariamente as pessoas receberam esses poderes organicamente, igual acontece no livro do Brandon Sanderson. Eu não vou falar como elas receberam, porque isso é um plot, faz parte do plot da segunda temporada, então eu não vou falar, mas
São pessoas agenciadas por uma corporação que é uma corporação, uma indústria farmacêutica, e eles agenciam esses heróis como se fossem celebridades. Então, tipo assim, você tem o Capitão Pátria, que ele é a mistura do Capitão América com o Superman. Então, o cara, ele é foda e ele é o símbolo da América, dos Estados Unidos, eu ia falar Ordem e Progresso, porque eu esqueci qual é o negócio. Enfim. Ele é o símbolo... Terra dos... como é que é? Terra dos livres e casa dos corajosos. Exato, ele é esse símbolo. E ele é o Capitão América, entendeu? Só que ele é um arrombado, e ele é um bosta. Ou seja, ele é o símbolo da América real. Exato, ele é o... Assim, ele é o que o estadunidense quer ser, a imagem que ele passa. E a imagem que ele é o estadunidense normal, entendeu? Principalmente o Sul, estadunidense sulista. Então, assim, a gente tem o Capitão Pátria, e ele é muito dodói da cabeça. Esse cara, ele tem uma cena que entra ele e a Mulher Maravilha do Paraguai, que eu acho ela maravilhosa, e eu esqueci o nome dela. É Maeve. O nome dela é Maeve. Enfim, eles entram um avião estar caindo, entra ele e a menina no avião. Só que assim, ele matou o piloto na hora de ele invadir o avião. Ele, sem querer, ele matou o piloto. Então, assim, ele é um super-herói, mas ele é um super-herói completamente inadequado. Ele não sabe fazer as coisas. Ele mata o piloto, quebra uma das turbinas, aí ele olha pra menina e fala, fudeu. Ah, ela, por quê? Eu não vou conseguir carregar esse avião. Vamos embora. Ah, como assim você vai embora? Tem gente aqui dentro. A gente vai deixar as pessoas morrer? Sim. É isso. Eles vão embora e as pessoas morrem. Um avião completamente cheio de pessoas. O avião não estava caindo, minto. Ele foi sequestrado por terroristas. E assim, os terroristas podiam não ter matado as pessoas. Elas morreram por causa do Pátria. Então, assim, ele é esse personagem. E aí a gente tem o outro núcleo, que são pessoas comuns, que são o grupo de pessoas que dá nome à série, que é o Rio, que no primeiro episódio da série, a namorada dele é morta pela cópia do Paraguai do Flash. Então, assim, a namorada dele estava deixa eu te corrigir, é a cópia do Paraguai do Mercúrio. Os dois. É os dois. Ele é muito mais parecido com o Mercúrio. Porque, assim, a série, ela meio que mistura o conceito de Marvel e DC, então eu boto como os dois. Então, assim, a namorada dele tava, tipo assim, um pé fora da calçada e ela é, como que eu vou dizer, na melhor das palavras, desintegrada, a namorada dele. É um negócio incrível. Porque, assim, a menina tá andando, ela tá falando, não, vamos ver um filme e tal, vai ser hoje, fim de semana só nosso, mozão e tal, e 2 minutos depois o cara tá vermelho com o sangue da namorada dele, porque a mina virou pó. Sabe, o estalo do Thanos, se fosse uma coisa menos ortodoxa, na melhor das palavras. Então, assim, esse livro, a premissa desse livro e esse conceito de heróis sendo arrombados me lembrou essa série. E eu adoro esse conceito. Inclusive, eu comecei a ler Renegades por causa disso. Não é muito isso, mas enfim. E é isso. Eu acho que é isso. Transição de bloco. Eu vou ter que fazer um corte imenso na minha fala, mas ok. Vamos lá. Marga, desculpa. Não, tudo bem. É a minha fala que eu vou ter que cortar mesmo, porque eu alonguei demais, aí vocês alongaram de propósito para poder cobrir o tempo da minha. Enfim, vamos pro último bloco, onde a gente tenta debater alguma coisa aqui aceleradamente, porque o cachorro tá muito doido lá na minha vizinha. Exatamente. Mas vamos tentando, vamos continuar tentando. A questão do dia de hoje é a seguinte, pessoal. Vocês acham que no mundo do entretenimento as séries influenciam os livros ou é ao contrário? Acho que é o contrário. Acho que é o contrário. Eu acho. Os livros influenciam as séries? Até porque boa parte desses das séries, elas acabam fluindo de alguma parte de livros ou de coisas inspiradas, sabe? Sim. Então a gente tem uma gama grande disso. Eu concordo, mas eu não concordo 100%, porque assim, eu acredito que nós temos séries que são praticamente, vamos dizer assim, originais.
que não se basearam em livros. Por exemplo, eu nunca vi nenhuma série que se alinhe ao tema tratado por Dan, ou Eles, que é uma série da Prime Video que fala sobre racismo, mas fala sobre racismo como se fosse o filme Corra, basicamente. Só que é o contrário. Essa série é muito boa. Assistam. Essa série trata de uma família negra que se mudou para uma vizinhança onde só tem branco. Né? Estados Unidos, né? E a família mudou para essa casa que estava à venda. A casa é bonita, a casa é grande. Eles têm uma filha, né? É isso? É uma filha... Duas filhas, são duas filhas. Duas filhas. Só para eu confirmar mesmo. Aí eles têm duas filhas. É um casal com duas filhas, um casal hétero. E de pessoas pretas com duas filhas pretas. Aí os vizinhos são brancos, né? Uns são racistas, outros não, mas a maioria são racistas. Cara, eu acho que todos são. Então, tipo assim... Não, tem uma lá que não é gente boa, pô, que dá bolo e tal. Cara, essa daí é que ia se mudar? Isso. Então, ela não é que ela não... Mas enfim, ela existiu, tá? Ela existiu. Ela só é uma pessoa minimamente empática, mas ela continua sendo racista. Não, ela tá assim porque ela tá saindo de lá porque tá gente preta pra lá. É por isso que ela tá indo ela dá bolo, ela é ok. É porque ela tá cagando, ela vai embora. Vocês perceberam o clima, né? Porque ao invés de os pretos ficar quietos com isso, falou tchau, é isso aí, vambora, eles resolvem revidar a porrada. E a forma como eles revidam é um negócio muito sanguinário. Enfim, assistam a série pra ver. Cara, eu nunca vi um livro que segurasse esse tema. Ou algo parecido. Eu até nunca vi um livro também que se relacionasse com Corra também. Eu também nunca vi. Não, a gente tem o Horror Noir, que é uma espécie de antologia escritográfica que reúne escritores do mundo todo. Quer dizer, escritores do mundo todo, não, desculpa. Estados Unidos e alguns da Inglaterra, que falam essencialmente sobre a história negra no mundo branco. E eles tentam falar sobre como o horror representa isso. A gente tem esse livro, mas esse livro é mais para quem está escrevendo terror e é negro e precisa de inspiração para saber como outros escritores de horror escrevem sobre racismo. E é sobre isso que esse livro fala. Mas é o único livro que eu consigo lembrar agora que trata sobre um tema que é relacionado a essa série ou ao filme Corra. Por isso, mas será que não é porque a gente está tendo um movimento agora de mais autores negros escrevendo? Sim, pode ser por causa disso também. Mas assim, eu não consigo lembrar de nenhuma obra literária, assim, a fundo, literária mesmo, que se relacione à série The Widow, desculpa. The Widow ou A Viúva, que é uma série da Prime Video também, que fala sobre uma viúva que perdeu o marido, que era um arqueólogo, e ele foi para a África. Eu não lembro exatamente qual país, eu só lembro que ele foi para a África estudar um bagulho lá, escavar alguma coisa e não voltou. Ele simplesmente não voltou. Ele entrou no aeroporto dizendo que ia para a África e não voltou. Aí quando ela vai descobrir o porquê ele não voltou, ela descobre que teve uma galera que estava no mesmo voo que ele, que também não voltou. Porque não teve notícia nenhuma do avião caindo. Aí todo mundo começa a ficar tipo, cara, o que aconteceu com esses malucos? Enfim, eu não vou dar spoiler, mas vocês já sentiram o que aconteceu com ele, né? Todo mundo já sentiu o que aconteceu com o marido. Não lembro de nenhum livro que tenha essa premissa. Se vocês estiverem sabendo de algum, me recomendem, porque a série é muito boa. Eu queria muito ler alguma coisa que falasse sobre isso, porque a série foi cancelada e eu não soube qual é o final das contas. Eu fiquei muito triste, porque eu não consegui descobrir. Pera, qual foi cancelada? Essa última que você citou ou tem? A Viúva. Foi cancelada, simplesmente cancelada. Ah, tá. Eu acho que teve 2 temporadas e tchau e benção. E ninguém me contou o que aconteceu com o cara. Quer dizer, deixou algumas suspeitas lá, mas me confirmar o que tinha acontecido com o indivíduo não confirmou. Enfim, existem séries que são originais, que elas não surgem de livros, que elas podem pegar até elementos variáveis que podem ser encontrados em alguns livros, mas elas não são diretamente. Eu acho que, assim, tipo, essa no caso que você citou, foi Ten,
Cara, a gente entra no conceito que o Jordan Fisher... É Jordan Fisher o nome dele? Acho que é. Jordan Peele. Jordan Peele. Ele é doido. Esse cara aí é doido. Ele é doido. Ele é doido. Ele é doido. Então a gente entra nesse conceito assim que a gente não contabiliza a gente doida. Mas assim, eu acho que esse negócio de série que não pega coisa de livro, eu acho que The Good Place entra. Mas, em sua maioria, né, boa parte, alguma série pegou alguma coisa de livro. A série, alguma hora, ela pegou alguma inspiração, pegou alguma premissa, alguma ideia, alguma coisa, tipo assim, uma premissa de referência. Livro. Isso, referência. Uma premissa de livro que não foi muito bem explorada pelo autor, sabe? Até coisa tipo que tem muita série que pega um pouco do horror cósmico do Lovecraft. Desse bosta aí. Que pega isso e trabalha com isso, sabe? Porque assim, o cara é um merda, mas ele fez um trabalho bom, né? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer nada. Sai muita coisa legal disso. Mas pessoas enfim. horríveis também sabem fazer coisas incríveis. Exato. Então, assim, eu ainda acho que em sua maior parte, alguma série ela vai pegar alguma coisa de livro. Até porque a gente entra no conceito de, tipo, livros mais antigos que vieram primeiro, então, antes mesmo de televisão. Então, assim, alguma coisa vai ser tirada deles. Então era isso. Então é com esse que eu vou embora. Tchau, gente. Se cuidem. Até a próxima. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.